de volta com a Educadora Entrevista, hoje aqui na companhia da Secretária Municipal de Saúde. Luciana, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Eu que agradeço, Luciana, é sempre um prazer estar aqui, né, podendo falar um pouquinho com a população sobre os problemas da saúde, né, e hoje vim aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o coronavírus. Perfeito. A gente percebe aí, né, com o anúncio da Secretaria a respeito, especialmente aí de um caso suspeito, né, gerou toda uma comoção na cidade, né, um alarde, mas tem que se ter calma, né, porque acho que a melhor ferramenta aí da saúde é a informação. Luciano, eu acho assim, o coronavírus é um vírus novo, né, mas que já vem de uma história antiga, que nós já vivemos, né? Toda aquela época que o povo lembra, até você brincou, o pessoal vai começar a tirar de dentro do armário os frasquinhos de álcool gel, né? Na época do H1N1, né? Que é, inclusive, um vírus mais potente, né? Se a gente for ver em termos de fatalidade, mortalidade, do que o coronavírus, né? Se a gente for analisar também o índice de mortalidade, na onde que ele está instalado? Tanto em crianças muito pequenas, né, nos idosos e naquelas pessoas que têm comorbidades, quer dizer, ele já tem uma doença instalada e aí veio, né, tiveram contato com o coronavírus, se infectaram e vieram a óbito, que é o que está acontecendo muito na China, né. Se a gente for analisar a questão da letalidade do coronavírus, ela não é grave, né? Você tem o vírus, ele pode causar desde um resfriado, né, bem tranquilo, até uma pneumonia, né? Quem a pneumonia mata? A gente tem que fazer essa análise, né? Por exemplo, você vê um jovem com pneumonia, ele morre? Não, né? Se a pneumonia pegar num idoso, ou se ela pegar numa criança, num bebê, é maior. O risco é muito maior. Então, é a mesma coisa, né? O vírus é novo, mas nós já vivemos essas situações. O que acontece também, muito bom para o Brasil, quando a gente fala que o Brasil é um país abençoado, ele é mesmo, em todos os sentidos, né? Até na questão do coronavírus. Por quê? Porque a temperatura do Brasil, a temperatura ambiente, ela é muito alta. E o vírus não sobrevive em temperatura ambiente muito tempo. Então, assim, ele não é igual está acontecendo na Europa, nos outros países, que a temperatura é baixa. Então, ela faz com que o vírus no ambiente sobreviva por muito mais tempo. Então, vamos supor, a pessoa tossiu ou espirrou, né, segurou com a mão e foi lá e colocou a mão numa cadeira, né, num berço, qualquer lugar da casa. Na Europa, nos países mais frios, ele continua ali. Então, se daqui 3, 4, 5 horas eu for lá e colocar a mão na cadeira, eu também vou me contaminar com o vírus. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, é pouquíssimo tempo que ele consegue sobreviver em temperatura ambiente por conta da nossa temperatura ser muito alta. E aí é deixar muito bem claro isso, né? Porque eu vi algumas confusões na internet, a pessoa falando assim, mas o corpo tem 36 graus e meio, né? É que o corpo dá condições para ele suportar a temperatura. Isso, é diferente ele já estar instalado no corpo humano e ele estar aqui, né? Estar no ambiente ou estar no braço de uma cadeira, numa maçaneta do carro, é diferente. Então as pessoas não têm que ficar apavoradas, né? Teve pessoas que me ligaram e falaram, olha, eu não estou nem conseguindo trabalhar, né? Porque meu filho teve contato com alguém ou isso, aquilo. Não tem nada disso, né? Mesmo porque o contato, né? A gente tem que explicar o que é contato no coronavírus, né? O contato é, por exemplo, você estar numa sala fechada, né? A 2 metros de distância, quer dizer, menos do que isso que nós estamos aqui agora, né? Por mais de meia hora. E essa pessoa estando tossindo e espirrando, né? Isso é contato. Agora, eu passar do lado sem ter contato nenhum, não é considerado contato, né? Também é contato, o convívio, né? Então,
morar ali na mesma casa, né? Beijar, abraçar, né? Isso é contato, né? As pessoas têm que ter muito cuidado com isso, de não transformar essa questão do coronavírus, porque daqui a pouco as pessoas estão tão apavoradas que a gente nem tem caso positivo e as pessoas já estão se apavorando, né? Ah, deixaram de... a gente ouve, né, e lê muitas coisas, né? Então, deixaram passar o carnaval para poder soltar isso. Não, né? Tanto é que existe um comitê que está se reunindo, né, em São Paulo, né? Esse comitê, ele está prevenindo e está verificando cada passo que está acontecendo do vírus no Brasil, né? Ele é um comitê para enfrentamento de crises. Eles falam o seguinte: não foi preciso no Brasil nem cancelar o carnaval. Por quê? Porque nós temos aglomeração de pessoas, sim, temos, mas nós não temos suspeitos, né? Praticamente pouquíssimos suspeitos. E quando o suspeito chega, já tem todo um protocolo, né, da Organização Mundial de Saúde, que está sendo seguido por todas as secretarias de saúde, né, tanto do município pequenininho como do município maior, é o mesmo protocolo, né, que fala, olha, a pessoa tem alguns sinais, né, e sintomas, e ela esteve numa zona de risco do coronavírus, ela passa a ser um suspeito. Você vai colher o exame e o exame vai falar, olha, é ou não positivo. Não sendo positivo, a pessoa que estava até então isolada é liberada do isolamento e vida normal, vida que o resultado deu positivo, ela vai passar a ficar mais isolada, então ela vai ficar em quarentena, que a gente chama, um tempo para ela se curar, né, e poder estar vivendo com as pessoas com o vírus. E ontem foi anunciada a questão de um caso suspeito aqui na cidade, né? Nós falávamos aí que movimentou as redes sociais muitas pessoas curiosas a respeito do caso, e hoje foi divulgado um vídeo a respeito do tema, né, com o nosso amigo Padre Luiz, né, falando da sua situação e do caso. Eu conversei com o Padre Luiz agora há pouco, né, ele autorizou a divulgação desse vídeo aqui, até para esclarecer e tranquilizar as pessoas. Então nós vamos ver aí a declaração, o vídeo do Padre Luiz, e depois comentar um pouco a respeito desse caso. Aqui quem fala é o Padre Luiz Boteon, e estou aqui em Batatais, na residência dos missionários claretianos, e quero comunicar a todos que estou com excelente saúde. Fiz ontem os procedimentos que são necessários para qualquer um que tem uma gripe que está chegando da Europa. A gripe que eu contraí foi aqui no Brasil, na quarta-feira, quando cheguei, devido à mudança de temperatura que estava na Europa, aqui no Brasil. Estou tomando todos os medicamentos necessários, as precauções necessárias, não estou tendo contato com as pessoas e acredito que no início da semana que vem sairá o resultado da coleta do exame que eu fiz e estará tudo bem. Então eu quero assegurar a todos que eu estou muito bem, não tenho medo, não vamos nos preocupar o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. O que eu posso assegurar a vocês é que estou muito bem. Tá certo, essa foi a declaração do Padre Luiz, que a gente agradece aí a generosidade. Se falou muito, eu queria começar por uma questão, que é das pessoas preocupadas em que se divulgasse quem era o suspeito aí, né, Lu? Não existe obrigação nesse sentido, né? A preservação do paciente vem em primeiro lugar. Olha, Luciano, com certeza, né? Em nenhum momento a Secretaria divulgou e nem vai divulgar o nome de nenhum suspeito. O Padre Luiz fez isso por ser uma pessoa extremamente, além de um caráter muito bom, uma pessoa do bem, né? Uma pessoa cristã, que se preocupou não com ele, mas com a população. Então, assim, isso foi uma questão muito pessoal dele mesmo. Por quê?
Porque não muda nada, né? Não muda nada. Eu falar quem é a pessoa que é o suspeito, não muda o que você vai fazer para se prevenir, não muda o segmento, né, do processo da doença no município, porque uma vez que você tem um suspeito, esse suspeito é isolado. Então, eu ouvi às vezes comentário na rede social assim, eu tenho que saber porque vai que eu encontro com ele no supermercado. Você não vai encontrar com a pessoa que está com suspeita no supermercado, porque ela está em casa, ela está isolada, né? Mas diante de algumas pessoas que saem falando, porque a gente tem que ter uma coisa na saúde que chama ética, né? E a gente tem que trabalhar muito com essa questão da ética, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar, né, e ter cuidado com o paciente, né? E só que, infelizmente, a ética a gente não aprende na faculdade, né? A ética vem do berço, né? Vem daquilo que nossos pais ensinaram pra gente, daquilo que a gente vai aprendendo como ser humano, né? E nem todo mundo tem ética. E aí sai falando, e aí começaram a falar que ele já tinha feito um exame, né, lá na Europa, e que o exame na Europa deu positivo. Ele não fez exame nenhum na Europa, mesmo porque, vocês viram, né, o vídeo, ele começou a sentir os sintomas, né, no avião, né? Então ele não fez exame nenhum lá. E ele, como uma pessoa do bem, uma pessoa muito preocupada com o dever dele de cidadão, ele chegou, né, e falou, olha, eu acho que eu preciso ir ver o que está acontecendo, porque eu vim de uma área, né, que é uma área de risco e tal. E aí você imagina, eu fico imaginando, né, o Padre Luiz, nessa dinamismo dele todo, tá lá isolado, né, não podendo trabalhar, porque ele já queria trabalhar. E nós falamos, olha, não, o senhor não pode trabalhar, mas aguenta firme que na segunda-feira deve sair o resultado do exame, e aí, se Deus quiser, não vai dar nada. Eu estou, assim, muito confiante, né? O doutor Antônio Marcos, a doutora Natália, que atenderam ele, nós estamos muito confiantes que o resultado vai dar negativo, né? Até porque a gente tem que entender, né, que a gente fala do corona, mas as gripes normais estão em circulação. Sim, isso, é muito importante você colocar isso. Então, por exemplo, muitas pessoas nesse momento têm procurado as unidades de saúde não por causa do coronavírus, mas por conta da gripe. Por quê? Porque a gente está naquele momento, que é um momento de calor, e a gente sai do mesmo dia que está aquele calor, dá uma chuva e esfria. Então, essa mudança de temperatura leva muitas pessoas, né, a entrarem num estado aí de resfriado ou gripe, né? Pensando até nisso, ontem teve uma coletiva, né, do ministro que diz que vai adiantar a campanha de vacinação da gripe para diminuir um pouco os vírus circulantes, né, para ajudar um pouco nesse combate também. Porque o corona é uma doença respiratória, como é a gripe, como é o H1N1, como é o resfriado, como são qualquer outras, né, doenças que a gente tem respiratórias, né? A única coisa é que ele é um vírus novo. Sem dúvida. Né? Na verdade, com uma mutação nova. Isso, né? Porque já teve outros coronas aí. Já teve outros coronas, né? Há anos atrás, só que é uma mutação nova, né? A gente tem que entender que são países diferentes. Se a gente pegar os países que mais têm casos, são países bem diferentes do Brasil, né? E, logicamente, nós estamos aí com o COI, que é esse Comitê de Operações Especiais, que tem acompanhado para e passo qualquer caso que tenha. Hoje nós temos casos suspeitos, o único caso comprovado foi aquele caso de São Paulo, né? Que ele chegou vindo da Itália, foi comprovado, né? Ele está em quarentena ainda, né? Ele está muito bem, ele não tem problema nenhum, mas está em quarentena só para que ele não transmita para ninguém. Os comunicantes dele que tiveram algum tipo de relação ali com ele, relacionamento, nos dias que ele voltou, todos estão sendo monitorados, ninguém mais apresentou nenhum sintoma, né?
Então, é muito importante as pessoas saberem e ficarem tranquilas que nós estamos seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Foi muito tranquilo, né, esse primeiro suspeito. A gente continua, né, nessa batalha para que nós não tenhamos outros, né? Porém, nós temos que colocar o seguinte: o Padre Luiz foi trabalhar. Ele vai todos os anos nessa época trabalhar. Ele não poderia deixar de ir. Olha, eu vou deixar de ir porque lá está tendo coronavírus. Não, ele tem que primeiro cumprir a obrigação dele, né? Se a gente fosse passear, a gente escolheria. Olha, eu acho que eu não vou essa data não, porque está tendo corona lá. Mas quando a gente vai trabalhar, a gente tem, né, que cumprir com a nossa obrigação. Prevenção, né? Eu falei algumas vezes aqui no programa, né, que toda vez que a gente tem um surto como esse, aquele dispenserzinho de álcool gel que estava guardado no quartinho, ele volta, né, para a parede, né, de todos os lugares. Eu não entendo porque a gente não tem o hábito disso na rotina, né? Porque não é porque não tem uma epidemia que esses hábitos de higiene não são rotineiros. Na verdade, Luciano, ontem até eu tenho acompanhado muito assim, diariamente, todas as entrevistas, todas, né, as questões, porque é muito novo, né? Então a gente está aprendendo com todo mundo. Mas o Davi Wippe, que é um grande infectologista que a gente tem em São Paulo, ele disse o seguinte: olha, muito mais eficaz que qualquer coisa é água e sabão, né? Quando você usa o álcool gel? Quando você está num ambiente que você não tem a oportunidade de lavar a mão com água e sabão, né? Porque senão começa aquela coisa, acaba o álcool gel, né? Você não encontra álcool gel em lugar nenhum, começa assim a indústria, né, dos produtos em cima da questão do coronavírus, né? Então, você não precisa ficar preocupado em comprar álcool gel, né? O sabão que você tem na sua casa e a água é o suficiente. O álcool gel, ele é mais um paliativo, né? É um paliativo. Estou num lugar, não consegui lavar a mão. Então... isso, estou num lugar, não tem como eu lavar a minha mão, então eu vou lá e uso o álcool. Guardo na minha bolsa e uso o álcool e tal. Mas é importante a gente trazer isso, porque às vezes a pessoa fala, poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar um álcool gel. E aí, como que eu fico? Água e sabão. É água e sabão, né? Então, assim, a principal prevenção que a gente tem nesse momento é a lavagem das mãos. Por quê? Porque todo mundo ainda não tem esse hábito, por exemplo, que é uma das coisas que a gente tem falado muito, vai tossir ou vai espirrar, tosse no braço, espirra no braço. A gente não tem a gente faz o quê? Vai espirrar, a gente põe a mão na boca, né? Então, por que no braço? Porque o braço você não vai dar para ninguém segurar, né? Você não vai contaminar o ambiente com o braço. Você não vai contaminar o ambiente com o seu braço. Você vai estar só se contaminando, mas se contaminando. Mas você não vai contaminar ninguém. Agora, a mão, você dá a mão para o outro, você pega as coisas com a mão. Então, se a gente pudesse, duas coisas. Lavar a mão com água e sabão, e não tossir e não espirrar na mão, e sim no braço, certo? E tossiu no braço, não sai abraçando todo mundo também. Não, e nem né? Então, assim, isso já é uma coisa normal. Por exemplo, se eu estou resfriada, ou se eu estou com gripe, vem uma criança, ou qualquer pessoa me abraçar e falar, ó, não me abraça não, porque eu estou com gripe, né? É o correto, né? Então, eu acho que as pessoas têm que só ampliar o que já é comum do dia a dia, né? Porque se a gente exercesse o nosso papel realmente, fizesse esses cuidados diários, né, de higiene diários, né, reduziria muito qualquer outro tipo de infecção, né? Então, assim, lavar as mãos e fazer isso. Outra coisa, procurar não estar em locais aglomerados. O que é local aglomerado? Também ouvi muito isso na internet ontem. Não vai cancelar as aulas das escolas? Não. A sala de aula é ventilada, né? A sala de aula não é um local aglomerado. Tem 35 ou 40 alunos. Tudo bem, só que ela é ventilada, tem espaço entre os alunos, né? Lembrar sempre disso. Tá lá na sala de aula, ter lá o álcool gel na sala, é importante, né? Ou lavar as mãos todas as vezes que for para o pátio,
né? Falar para as crianças, olha, tiver resfriada, não colocar a mãozinha, né, na hora de tossir e tal, não fazer isso, né? Às vezes você está com o colega e vai e espirra nas costas do colega, né? Então, assim, esses cuidados normais, que são normais já, de época de H1N1, de época de gripe, de época de resfriado, que a gente vai entrando agora, né, em abril. Então, os cuidados de sempre, não tem nada de novo, né, e nós não temos que cancelar nenhuma aula, as mães não têm que deixar de mandar as crianças para a escola, né, porque se algum dia a gente chegar nessa necessidade, nós vamos ser os primeiros a falar, olha, estamos cancelando as aulas por conta disso, né? Mas não é o caso, né? Não tem motivo nenhum para que a gente faça isso. Também é interessante, né, pensar na questão prática aí dessa rotina de cuidados também com os espaços, né? A maçaneta de porta, o corrimão, os botões de elevador, enfim, né, tudo aquilo que todo mundo tem muito contato e que pode ser fonte de contaminação. Com certeza. Eu vi ontem uma matéria que na Europa as enfermeiras têm um gel que é um gel sensor, né? Elas passam aquele gel nos locais, né? E aí quando a pessoa vai e infecta aquele local, você apaga a luz, você vê ele brilhando, né? Então, eles vão lá e já fazem a desinfecção, né? Então, são coisas que eles vão adaptando, foi na China que eu vi isso, que eles vão adaptando, né, para poder eliminar, quanto mais eliminar o vírus, melhor, né? Então, eu acredito que seja só aí a gente rever nossos hábitos, né, para que a gente possa aí passar por essa fase aí do corona sem maiores complicações do nosso município. Tive algum sintoma, né? Qual o procedimento? Então, importante essa pergunta sua, né? Porque olha só, daqui a pouco nós vamos querer, todo mundo que der um espirro vai querer ir para o médico, vai querer ir para a UPA, vai querer ir para o hospital, vai querer ir pra... Não é, né? Para mim estar com uma suspeita de coronavírus, eu tenho que ter 3 ou mais ali sintomas e ter ido para uma área de risco. Eu estar aqui em Batatais e estar espirrando, eu não estou com coronavírus, eu estou com resfriado. Certo? É isso que o pessoal tem que colocar na cabeça, né? Eu não saí de Batatais, não saí do Brasil, né? Não saí do Brasil, não tive contato com ninguém que está doente, que está com coronavírus. Então, eu não estou com coronavírus, eu estou com resfriado, tá? É importante a gente colocar isso. Quero agradecer imensamente os esclarecimentos, a presença aqui conosco, esperar, né, que de fato a gente tenha aí uma negativação nessa questão desse caso citado e que a gente passe, né, por mais esse vírus aí do momento com toda a tranquilidade possível, né, e sem nenhuma vítima. Eu agradeço muito a participação. Eu que te agradeço, Luciano. Quero pedir só para a população nos ajudar nesse momento, né? Não ficar passando informações que ela não tem certeza da veracidade, né? Alguém me contou que aconteceu assim, assim. Não. Olha, quem vai poder falar sobre isso são só os meios oficiais, né? E nós não temos motivo nenhum para esconder nada da população, né? Muito pelo contrário, né? Se a gente tiver outros casos, nós também vamos vir a público, porém lembrando que não é necessário que a gente divulgue nenhum nome de nenhuma pessoa, né, suspeita. Por quê? Porque isso não vai mudar a forma de você conduzir, né, e aquilo que você precisa fazer para poder não também estar infectada pelo vírus.